Boa noite, quero saudar aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, bem como a você que talvez esteja aí assistindo o nosso culto, mas não faça parte ainda da Igreja Batista Nova Aliança, nós deixamos aí a nossa saudação, né? Bem como o convite, assim que nós retornarmos aos nossos cultos ali no templo da Igreja Batista Nova Aliança, né? O templo está situado ali na Vila Olímpia, né, na Rua Dracena, número 184, tá? Por enquanto, nós não estamos lá nos nossos cultos, obedecendo aí ao plano de retomada da Prefeitura Municipal de Taubaté, mas logo, se Deus permitir, nós retomaremos os nossos cultos. Nós vamos começar com a palavra de oração, vamos cantar 2 hinos e vamos encerrar hoje o nosso estudo aí no livro de Esther, né? Tem um hino, né? Daqui a pouco nós vamos cantar aqui do Vozes de Melodia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, somos agradecidos porque o Senhor tem nos dado mais um dia de vida, privilégio de sermos teus filhos, termos a vida eterna. Pedimos que o Senhor nos abençoe agora, nesse momento de culto, possa estar perdoando os nossos pecados, nos purificando de toda injustiça, limpando-nos o coração e preparando o mesmo para recebermos mais do Senhor e da palavra do Senhor. Continua conosco, ó Pai, durante esses momentos difíceis que temos passado dessa pandemia. Pedimos que o Senhor possa estar abreviando esse tempo para que possamos juntos congregar e louvar ao Senhor em comunhão ali com os irmãos. Continua conosco, nós oramos, já agradecidos e confiados no nome de Jesus. No nome dele oramos. Amém. Tem um versículo em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 13, que diz assim: todos estes morreram na fé, confessando que eram peregrinos sobre a terra. Nós somos peregrinos sobre a terra, né? Faze-me um forasteiro. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, forasteiro igual a ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres, vis daqui. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Me achei amando tesouros terrestres, vãos prazeres em teu lugar. Mas anelo mais os tesouros celestes, teu rosto ver, ouvir teu falar. Guia-me sempre no teu caminho, rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Nós estamos de passagem, né, irmãos? Logo, nós estaremos no céu com o Senhor, e onde nós não passaremos mais por tudo isso que o mundo tem passado atualmente, né? Tem um outro hino que é baseado no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz que os que esperam
no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, né? Vou tentar aí tocar esse hino e cantar com os irmãos aí, né? Quando a luta está travada, ventos fortes sopram em mim. Quando sinto-me cercado e a força chega ao fim. Quando a vida destrói sonhos e os vales são reais, Deus me dá quando Ele clamo asas espirituais. Deus dá asas, qual águias, que renovam minhas forças para subir. Deus dá asas, qual águia, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, Deus dá asas até o céu. Vamos, pois, correr pacientes, deixar fardos para trás, só olhar para o bom mestre, que é Jesus o guia sagaz. Já correu nossa carreira, a vitória já alcançou. Ele agora chama os salvos, sigam-me, na glória estou. Deus dá asas, qual águia, que renovam minhas forças para subir. Deus dá asas, qual águia, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subem asas até o céu, subem asas até o céu. Você já parou para pensar em quantos dias, né, que nós estamos vivendo têm sido dias difíceis, né? Mas quando as forças aí faltam, né? Quando tudo parece que desmorona, Deus dá asas para subirmos até os céus. Hoje nós vamos terminar o livro lá de Esther. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Esther e vou contar com a sua paciência, porque nós vamos ler aí 35 versículos, né, dos 2 capítulos finais, e depois nós vamos pregar aí no livro de Esther. No dia 13, capítulo 9, versículo 1, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal.
E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas, e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parzândata, a Dalfon, a Áspata, a Porata, a Dália, a Aridata, Farmasta, Aridai e Vaizata, né? Que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidadela de Suzã. Disse o rei à rainha Ester: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei. Que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará. Ou o que é que desejas ainda? E se cumprirá. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida e tiveram sossego dos seus inimigos e mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, no dia 14, descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia seguinte, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos povos. Assim os judeus aceitaram como costume o que, naquele tempo, haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria
de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado, todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades. E estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria dentre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus e a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Esther estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Capítulo 10, versículo 1. Depois disto, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. E eu tenho como o título da nossa mensagem, né, conectando os pontos. E nós temos como alvo, né, da nossa mensagem aqui hoje, é ajudar você a conectar os pontos das suas circunstâncias, né, para poder ver a figura completa, né, do propósito de Deus em sua vida. Mesmo quando, né, Deus permite que coisas negativas, ou coisas más até mesmo, estejam incluídas nesse pacote aí. E quando nós pensamos em conectar os pontos, você se lembra daqueles desenhos antigos, né? De ligar os pontos? Eu me recordo que na minha infância eu tinha lá, que você ia seguindo os números, né? Número 1 vai até o 2, o 3 e assim por diante. Quando você olhava no primeiro momento, os pontos eles pareciam aleatórios. Aí você começava a seguir os números, né, para conectar os pontos, e logo você via uma imagem aparecendo, a imagem surgia ali ao fundo, né? Se você visse apenas os números, você talvez não entenderia o que iria surgir. Mas quando você unia os pontos todos, aí você via o contorno de uma imagem, né? Eu me recordo de uma que era o desenho de um pássaro. E assim também, né, nós devemos começar a enxergar os propósitos de Deus, né? Às vezes, nós só enxergamos os números. E aí nós não entendemos a imagem que Deus tem ali na visão dele, né? Ou seja, nós não conseguimos ver o quadro todo para preencher ali, né, na nossa vida. Uma coisa importante, né, a termos em mente é que para preencher o quadro, né, Deus ele pode permitir até mesmo que o mal atue em nossas vidas em um determinado momento para cumprir o propósito dele, né, o plano dele, que é maior do que aquilo que nós podemos enxergar naquele momento ali, né? Tem uma história que, né, fala de que teve uma época no Canadá que os lobos, né, começaram a aumentar muito ali, né, o número de lobos. E aí o governo, para tentar diminuir a população de lobos, ele estava dando aí a quem os caçasse aí 5 mil por cabeça, né? E aí, então, um caçador, né,
convidou o outro para que fossem caçar ali os lobos e ganhar algum dinheiro. Então partiram lá, né, os dois caçadores, em busca daqueles lobos. E aí, então, lá no meio da floresta, eles armaram ali as suas barracas, estavam dormindo lá, quando, em determinado momento daquela noite, né, um deles ouviu ali um animal rosnando, e ele saiu, então, para ver o que era aquilo. E quando ele percebeu, né, ele viu que estava rodeado pelo menos por uns 50 lobos ali. E ficou estarrecido com aquilo, com aquela cena, né? E entrou novamente na cabana ali para acordar o seu colega caçador. Ele falou: João, acorda, vem para você ver o que está acontecendo aqui, né? Aterrorizado com a quantidade de lobos. E aquele outro caçador, quando saiu, olhou e falou assim: opa, nós vamos ficar ricos. Aí você fica pensando, né? Olha, perspectivas, né? A questão das perspectivas. Um olhava para o número e talvez antecipasse ali, né, um momento difícil, um momento em que ele morreria, né, teria sufoco. O outro não, o outro já pensando para o outro lado. Ele falou assim: eu vou caçar os lobos, e 5 mil por cabeça, então nós vamos ficar ricos agora aí, né? E você precisa ter também, né, a perspectiva correta da situação. Aquilo que para um era mal e que traria consequências trágicas, para o outro era uma questão de oportunidade em que ele podia lucrar com aquilo, né? E hoje nós vamos terminar o livro de Esther, né? Nós passamos pelo livro aí vendo a intenção de Amã em tirar a vida de Mordecai e dos judeus. Isso acabou se virando contra ele, né? E a Esther até ficando com a casa e os bens de Amã por ordem do rei, né? O rei colocando Mordecai ali como segundo do reino. Você tem agora outra visão. Então, hoje nós queremos falar que você precisa conectar os pontos para entender as circunstâncias, tá? E o primeiro ponto a ser conectado aqui é aquele que diz respeito ao tamanho do seu Deus. Eu pergunto a você, qual é o tamanho do seu Deus? Isso é importante, sabe por que é importante? Porque se o seu Deus for muito pequeno, você viverá com frustração e confusão constantes, né? Porque um Deus pequeno não vai resolver a sua vida, as situações que a vida impõe, ele não tem, né, como resolver isso. Eu poderia ir com você até lá quando Elias, né, confronta os profetas de Baal ali, né, como eles estavam lá, e aqueles profetas de Baal, eles se cortavam, gritavam, faziam o que pudesse ali para chamar a atenção do seu Deus, e o seu Deus, Baal, não respondeu com fogo. Só que o Deus de Elias era um Deus maravilhoso, poderoso, porque ele é o nosso Deus, é um Deus todo-poderoso, enorme, grande em magnificência e poder. E respondeu com fogo, a ponto de o fogo acabar com todo aquele holocausto, né, acabar com as pedras, lamber toda a água que estava sobre o altar e nos regos ao redor daquele altar. Ou seja, o tamanho do seu Deus faz a diferença. O seu Deus é todo-poderoso, sabe? Se o seu Deus não for grande o suficiente para lidar com suas circunstâncias, sempre que as coisas derem erradas, você vai começar a questionar. Por quê? Por que que aconteceu isso? Por que que aconteceu aquilo? Né? O que está acontecendo? Onde está Deus? Sabe, se o seu Deus é pequeno demais, você precisa expandir a sua visão sobre ele, né? Qual é o objetivo disso? Para você poder reconhecer as impressões digitais desse Deus, né? Que está se movendo sobre as circunstâncias da sua vida, mesmo que não pareçam, nessas circunstâncias óbvias aí, ou o agir de Deus não pareça óbvio, mas ele está agindo. Qual é o tamanho do seu Deus? Sabe, é preciso ser capaz de ver Deus trabalhando
Porque como nós aprendemos aqui no livro de Esther, né, às vezes a providência de Deus, né, ela permite o mal em nossas vidas. Sabe, por alguns momentos, Amã esteve ali. Amã conseguiu que o rei assinasse lá aquele decreto. Né? Ele deu o selo para que ele fizesse assim. Tanto é que não pôde ser revogado. O rei teve que, né, junto com Mordecai, com Esther, fazer um outro que desse aos judeus a liberdade de lutar e batalhar contra aqueles que os odiavam. Então, o mal, né? Uma forca sendo construída e você sabendo que é para você, porque você é judeu. O mal ali presente, ali, o povo sendo perseguido. Então, quando você olha no livro de Esther, mas aí você vê Deus agindo por trás dos bastidores. Aquela forca que Amã fez para Mordecai e o povo judeu, o próprio Amã foi enforcado nela. Né? Então, quando você olha assim, né, às vezes, Deus permite que coisas negativas ou más apareçam em sua vida, mas aí você tem que enxergar por trás daquela situação e ver que Deus está trabalhando e vai tirar você daquela situação. O fato é que Deus, ele não vai cometer o mal, ele não vai endossar o mal, mas ele pode usar aquele mal, aquela coisa negativa, para realizar propósitos maiores. E aí vem, então, a nossa responsabilidade de enxergar, a nossa responsabilidade de estar alinhados, né? Nós devemos estar alinhados com Deus, para que nós possamos, né? Ou melhor, sejamos movidos, né? Conforme a vontade de Deus. E aí, captando os sinais que Deus está nos dando quanto àquilo. Sabe, nós estamos vivendo um momento difícil. O Brasil já passou da casa de 1 milhão de infectados. Né? Olha, milhares e milhares de mortes aí, cada dia aumentando. Não é com alegria que nós recebemos essas notícias, né? Nós recebemos com alegria as notícias que nos informam que as pessoas se recuperaram, né? Que as pessoas estão saindo dessa situação. Né? A nossa liberdade tem sido, de certa forma, limitada. Nós temos que tomar cuidados, nós mudamos o nosso modo de viver, usamos máscaras. Infelizmente, muitas pessoas não usam, né? Não estão preocupadas quanto a isso. Mas nós tivemos mudanças ali e nós precisamos enxergar que Deus está se movendo por trás de tudo isso, está controlando todas as situações e nos dará a vitória nessa situação toda. Então você precisa conectar nesse ponto. O seu Deus, né? Você precisa enxergá-lo como Deus que controla todo o universo. Ele não é pequeno. Ele tem poder para controlar toda essa situação. O segundo ponto, né, a ser conectado diz respeito ao fato de que Deus está sempre agindo para concluir o seu plano, no tempo certo. Deus tem um tempo para realizar todas as coisas. Você tem o tempo certo dele. Né? Eu já li aqui, mas se você olhar Esther, capítulo 9, versículos 1 a 6, diz assim: no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes. Porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei,
E a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens. Os judeus seriam perseguidos, né? Com risco de perderem a vida, mas agora isso virou. No tempo certo, na hora certa, Deus deu a eles o poder, e os sátrapas, os governadores, os príncipes se uniram aos judeus. Deus tem um momento certo, né? Não vou ler, mas se você quiser ler depois, o versículo 11 e 19, continua contando aí esse fato. Sabe, Deus está colocando o mal no seu devido lugar. De modo que, enquanto Ele está libertando você, Ele está, ao mesmo tempo, lidando com aquele mal. Deus sempre tem um plano maior do que nós imaginamos. A nossa mente é finita, sabe? Às vezes nós pensamos, mas, né? E realmente Deus tem sido gracioso conosco, mas o plano de Deus é maior. Deus tem planos maiores para as nossas vidas. Nós não chegamos ainda, vamos dizer assim, ao dia certo para ver se deu certo aquilo ou não. Mas Deus já está lá e já viu que deu certo, porque Ele está no controle. Sabe, nós temos que entender isso. Deus, Ele é tão preciso em seus movimentos, que como nós estamos vivendo em seus domínios, Ele permite que as coisas piorem antes que melhorem. Sabe, interessante? Você olha na história de Israel e você vê, né? Quando Moisés vai libertar o povo, o faraó endurece e vai endurecendo, né? 10 pragas caíram sobre os egípcios ali, devido à resistência, né? E é certo que ainda que algumas, né, ou a maioria delas lá não, ou seja, as pragas não atingiam o povo judeu, né, que estavam debaixo da proteção do Senhor, mas eles observavam o que estava acontecendo com os outros. E aquilo não era agradável, né? Ver água em sangue, as rãs e tudo mais. Era mal. Mas Deus estava agindo por trás de todo aquele mal. Porque Deus tinha um plano maior, tirar o povo dele dali. E foi esse mesmo povo que viu os egípcios ali morrendo naquele mar. Deus tem planos. E sabe qual é o fato triste por trás de tudo isso? É que muitos cristãos, eles não fazem uma conexão dos pontos. Ou seja, eles não conseguem conectar os pontos do reino de Deus com a razão das coisas que estão acontecendo. Você está desenhando. Aí você chega nesse ponto e esse ponto é negativo, mas faz parte do desenho. E no final, né, o desenho aparecerá como tem que ser. E toda vez que Deus aparece em nossas vidas, ou que Deus aparece por nós, nós devemos fazer a pergunta a Deus: que influência espiritual Deus deseja que eu exerça com a oportunidade que Ele me deu? Qual é a influência espiritual que Deus quer que você exerça com a oportunidade que Ele tem dado a você nesses dias? Sabe? Talvez você tenha a oportunidade de expor às pessoas o fato de que existe um Deus que controla todas as coisas. Um Deus que tem poder para mudar todas as coisas. Talvez você vai passar por todo esse momento e nem vai ligar para isso. Sabe, a vontade de Deus exige o nosso envolvimento.
Grande verdade é que nós estamos numa batalha espiritual. Efésios capítulo 6, eu sei que você já conhece, mas versículo 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo ainda diz mais, diz também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Sabe, nós estamos numa batalha, nós temos que entender isso, né? 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4, 2 Coríntios 10, 3 diz assim: porque embora andando na carne, não militamos na carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Tá? E Êxodo, capítulo 17, Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, porém ele prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, uma pedra, e a puseram por baixo dele, e ele e o urso sustentava as mãos de um outro do outro, não se viu ao pôr do sol. E o Amaleque a seu povo a fio de espada. Então era Moisés, escreve o livro e repete Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ele chamou o Senhor é minha bandeira, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Sabe, uma batalha que o povo lutando e o líder orando, e os líderes orando com ele. Sabe, nós estamos numa batalha. E nós vamos colocar em oração diante de Deus toda a situação, devemos orar, para que o Senhor repreenda essa enfermidade, para essa pandemia no nosso país e no mundo afora, né? Que as pessoas parem de morrer e que nós possamos viver, né? Cultuar o Senhor na nossa igreja, no nosso templo, né? Juntamente com outros irmãos, e vendo as coisas cada vez mais, né? A bem do povo que serve ao Senhor e das outras pessoas que ainda não servem, mas virão a servir. E nós devemos entender isso. Sabe? Devemos esperar em Deus. Agora, esperar em Deus não significa não fazer nada. Significa não fazer nada por conta própria. Né? Eu vou fazer em nome do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, entendendo que Ele está agindo aí, né? E isso me leva ao terceiro ponto. O terceiro ponto a ser conectado diz respeito ao fato de que nós não podemos nos livrar de parte do pecado, né? Com o qual estamos lidando, mas nós devemos nos livrar de tudo
para que o câncer do pecado não volte mais tarde. Em Esther, voltando, né, para o livro de Esther, capítulo 9, versículos 7, 8, 9, 10, eu já li, quando os filhos de Amã, né, eles são mortos. Amã já tinha sido enforcado. Mas lembra que Amã era lá do povo de Agag, que eram inimigos dos judeus? Não deu lá, não trataram devidamente com o problema, Amã continuou. Amã tentou ir contra os judeus, e agora ele foi removido. E aí foi lá e acabou com todos os filhos dele, para não terem mais problemas. Você fala, isso aqui é terrível, mas sabe, o destino de Amã e seus filhos é um lembrete vívido de como é o julgamento de Deus. Quando as pessoas cruzam aquela linha vermelha e não se arrependem, né? Deus trata da maneira como deve ser tratado. E aqui é interessante, porque a razão pela qual nós temos sérios problemas morais e espirituais atualmente é porque os pecados do passado não foram tratados de maneira total, né, adequada, e aí esses pecados continuam aparecendo, vez após vez, de forma vida. E a verdade bíblica é que nós temos que reduzir o pecado em nossa vida, removê-lo, certo? Batalhar contra ele. Se nós não investirmos espiritualmente em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, né? O que vai acontecer? Se nós não investirmos espiritualmente nesse sentido, né? Colocando o pecado no devido lugar dele, nós vamos perpetuar o pecado aí em nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa sociedade e assim por diante. Então nós temos que dar o devido tratamento. Sabe, nós vemos a situação piorando hoje em dia porque as pessoas não querem chamar o pecado de pecado. Não querem chamar o pecado pelo nome devido dele, né? As pessoas dizem, não, isso aqui é uma fraqueza, isso aqui é um vício. A Bíblia diz que é pecado. E aqui, irmãos, né, nós vemos que quando o povo fez aquilo que Deus queria que fizesse, né? E quando nós fizemos o que Deus nos chamou para fazer, né? Ou seja, e vermos o programa do seu reino realizado, isso nos levará a celebrarmos o poder e a providência de Deus. No capítulo 9, versículo 20 até o versículo 32, e depois do capítulo 10, versículos 1 a 3, você vê o povo celebrando vitória sobre o mal. Então, isso nos leva à seguinte lição, de que a vitória sobre o mal, ela é motivo de comemoração. Quando eles lançaram por lá a sorte, né, caiu o dia lá que os judeus seriam mortos. E aqui você vê a instituição da festa de Purim. O dia que, na verdade, os judeus foram libertos de todo aquele mal que as pessoas tinham, né, como intenção aí no coração para com os judeus. E eles comemoram esse dia, né? A festa de Purim. Ela é comemorada, eles têm alegria, eles trocam ali porções do banquete, né? O Mordecai ali, ele é o segundo em comando, a rainha Esté está junto ao rei. E aí nós devemos olhar para essa situação, e os judeus, eles deveriam contar a história de como Deus proveu, né, para a vida daquele povo, para todos ali, para gerações futuras, né, passar isso de geração a geração. A celebração aqui de Purim foi para os judeus, né, lembrarem a si mesmos, né, como Deus, o Deus deles, era um Deus providencial.
Nós podíamos aqui terminar esse estudo olhando para várias situações, né? Quando você vê a história, né? A história está repleta aí de situações de pessoas que intentaram o mal contra o povo judeu, né? E não conseguiram levar a efeito. Quando você sai da palavra de Deus, você encontra aí na história um nome, né, de Hitler. E não sei se você já viu, né, a ação dele nas Olimpíadas, né, naquela época. Tem uma das histórias, tem a história de Jesse Owens, que era um negro, né, um americano ali, que o Hitler, né, não queria nem apertar a mão dele, porque não considerava como pessoa. E, no entanto, esse atleta, ele venceu várias competições, né, em várias modalidades ali esportivas ali, ele foi vitorioso, né, ou seja, derrotando os alemães. Mas tem uma situação que foi interessante, porque quando teve aquela corrida de revezamento, né, 4x4, tinha um judeu que fazia parte da equipe ali americana. E eles não queriam que aquele judeu participasse, né? Então, o que a equipe americana fez? Substituiu o judeu pelo Jesse Owens, né? Que era esse americano negro que tinha rejeitado, humilhado, né? E só que ele nunca tinha participado de uma corrida de revezamento 4x4. Aí colocaram então, né, o Owen para correr em primeiro lugar. E ele conseguiu, né, correr de tal maneira que ele conseguiu passar o bastão para o segundo corredor ali dentro de um tempo, né, muito bom. E eles venceram aquela corrida. Agora, você já imaginou se ele ficasse pensando ali na humilhação, todo aquele sofrimento, e decidisse voltar para casa? Ele não teria todas as medalhas, não teria vencido todas aquelas modalidades, né? E sabe, eu não sei o que você está passando aí, né? Talvez o momento seja difícil, mas Deus tem planos e Ele está por trás desses planos. E ainda que pode ser uma coisa má, né? Ele vai virar essa situação a seu favor. Você precisa confiar nele. Precisa ligar os pontos para entender toda a situação. Tá? Tem uma história de um senhor que ele viu em um determinado lugar, acho que um lugar de extração de minérios, né, de minerais, pedras minerais, e tinha uma pedra assim, roxa, abandonada, assim, jogada num canto, que ninguém dava valor para ela. E ele quis comprar aquela pedra. Ele ofereceu a pessoa $15 pela pedra. E a pessoa acabou vendendo por 10. Só quando aquela pedra foi trabalhada, havia ali uma pedra preciosa dentro ali, na verdade valia, sabe? Às vezes você não parou para pensar ainda, né? Toda pedra que é preciosa geralmente passa por momentos difíceis, digamos assim, né? Um diamante precisa ser lapidado, ou outras pedras preciosas também precisam passar por um processo de lapidação. Quando você olha para uma pérola, né, você já sabe que aquela pérola foi um grão de areia que ficou incomodando ali uma ostra ali, né, que foi sendo coberto por uma substância que gerou aquela pérola, né, que as pessoas aí pagam caro pela pérola. Eu queria terminar esse estudo no livro de Esther, e espero que nós possamos ter chegado até aqui, você ter enxergado
o agir de Deus por trás de todas essas situações. Como Deus, ele pode até permitir que um grão de areia fique ali incomodando você, a sua vida, né? Mas que esse grão de areia, depois Deus vai trabalhando e vai cobrindo com as substâncias próprias, dando o devido tratamento, que depois ele se tornará uma pérola em sua vida. E será uma grande bênção, né? Eu espero que você consiga conectar os pontos de qualquer situação. Não desejo situação difícil para ninguém, mas que quando nós passarmos por algum momento difícil, com situações negativas, até mesmo más, nós possamos nos lembrar que Deus está agindo por trás, ainda que nós não estejamos vendo isso claramente, nós podemos ver as pistas, os sinais, as impressões digitais de Deus em toda aquela situação. E aí, de tal forma que nós possamos unir os pontos, conectar os pontos e enxergar o desenho que Ele está fazendo. Que Deus tem um plano que é maior do que o nosso. E no fim, nós seremos abençoados pelo plano de Deus em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você, a sua vida. E continua orando aí. Se Deus permitir, logo estaremos juntos. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, por podermos terminar aí o livro de Esther e ser uma bênção em nossa vida. Pedimos que nós possamos aprender as lições e guardar as lições, trazendo-as para a nossa vida, a bem da nossa vida e a ponto de nós podermos honrar e glorificar o Senhor com as lições aprendidas. Oramos por isso, ó Pai, já agradecidos e confiados no nome de Jesus. No nome dele oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.